e eu tenho visto Deus falar coisas assim, muito profundas. E a minha maior questão, o meu maior desafio quanto pastor, e que eu tenho me perguntado para Deus todos os dias, é se nós estamos preparados, se nós somos maduros o suficientes. E aí quando a gente foi estudar aquele texto que fala do escravo e do filho, né, que o filho não se difere do escravo enquanto ele não amadurece, e entender que aquilo é uma comparação do velho Israel com o novo Israel, aquilo me deu um nó na cabeça. Porque se eu sou o novo Israel, eu preciso estar maduro para aquilo que Deus quer fazer. E Deus quer fazer, querido. Deus nos prometeu coisas grandes nessa igreja. E conversando com o bispo José Elias esses dias, nos tempos que a gente esteve lá, mais à vontade, a gente estava se lembrando de todo o processo, né, da nossa vinda para cá, e o que Deus falou, e parece que tem um teto, né, parece que tem um limite, e que a gente precisa romper essa bolha. E como é que rompe? Rompe na unidade, rompe naquilo que o diabo está militando contra. O diabo está dizendo que nós vamos nos separar, mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos unir. O plano do diabo é que o nosso amor se esfrie, mas o plano de Deus é que a terra seja cheia da glória dele e converta o coração de pais a filhos e de filhos a pais. Esse é o plano dele. E nós estamos debaixo do plano dele. Mas nós precisamos vigiar, porque o ataque para que a gente não viva o que Deus tem é muito grande. É muito grande. A igreja precisa estar vigilante em tudo o que está acontecendo, você na sua vida. Eu sou muito grato a Deus pelas terças-feiras, porque eu sinto Deus cuidando, né? Eu costumo dizer a Bíblia nos mostra, né, que existem alguns tipos de ovelhas, né? Existe a multidão, existe os discípulos, existe os que vão mais de perto, existe os discípulos mais de perto ainda, existe os apóstolos. Jesus os fez apóstolos, né? Os discípulos mais de perto se tornaram apóstolos, os enviados. Tem multidão, querido, multidão é multidão. Agora, esse tempo para mim é um tempo de discipulado, sabe? Homens e mulheres que querem receber uma vitória de Deus, querem uma resposta de Deus, querem aprofundar a sua vida em Deus. Eu não vejo a nossa igreja como uma igreja que a gente vem para a campanha de quero receber algo de Deus. Eu penso que a gente tem amadurecido e tem crescido. Só que deixa eu te contar um segredo. Falta muito ainda. Falta muito. A gente precisa romper alguns limites muito poderosos na nossa vida. Muito poderosos. A gente precisa ser cristão de verdade. Cristão, ele quer dar e não receber. Em todos os sentidos. Jesus, ele se deu, se entregou. E a gente precisa aprender com Jesus. E aí, Deus me deu essa palavra, perguntas que curam. Eu tenho perguntado para Deus o que cura. O que cura, Deus? Quais são os remédios para curar as pessoas? Porque cura resolve um monte de coisa, né? Ser curado resolve um monte de coisa. Semana passada ele falou que toque cura, né? Tem uns toques que curam. Hoje eu quero falar sobre perguntas que curam. Sobre aquilo que eu recebo como pergunta pode me curar. É isso o sentido. Eu comecei assim, a gente gosta mais de perguntar do que de responder, né? A gente tem muito mais perguntas do que respostas. A religiosidade criou um mito que a gente precisa buscar as respostas em Deus, e isso é uma verdade, mas a vida com Deus é um relacionamento feito com perguntas e respostas, e eu acredito que no nosso momento deveríamos responder mais do que perguntar. A nossa maior resposta é Jesus. A gente tem muitas perguntas e a nossa maior resposta é Jesus.
Todas as respostas de todas as nossas perguntas está em Jesus. Tudo o que tinha que ser feito já. Então eu não posso buscar resposta específica em Deus? Lógico que você pode, você deve. Mas o Evangelho não é só isso. Estou querendo dizer para você que não é só isso. Não é só querer saber, é se relacionar. E o relacionamento com Jesus é perguntas e respostas. Eu pergunto, ele me responde. Lembra lá de Cantares? O noivo lá e a noiva, ela bate na porta, ele bate na porta, eu finjo que não escuto, mas aí depois eu vou abrir e ele correu, e eu clamo pelo meu amado, e o meu amado se esconde, e eu procuro o meu amado, e ele se... Cantares, está lá, é a noiva e o noivo, relacionamento. Ele busca, eu vou, ele bate, eu abro, ele me procura, eu estou pronto, eu procuro, ele me responde, é relacionamento. Não é só de lá para cá, é daqui para lá também. E isso traz maturidade. A criança, ela só quer receber. A criança chora porque está com fome, sim ou não? Ela chora porque fez cocô, ela chora porque fez xixi, ela chora porque está com sono, ela chora porque ela está cansada, ela chora. Se você for só criança, você vai só chorar o tempo todo. Aí é criancinha. Ah, papai, estou com fome. Ah, papai, estou com... É só criancinha. O adulto não. O adulto, quando ele está com fome, ele faz o quê? Ele cozinha. Né? Quando ele está com sono, ele faz o quê? Ele dorme. Ele decide o que fazer. Ele toma frente da situação. E a vida com Deus também é assim. Tem coisas que Deus já falou com você que você já sabe. Deixa eu perguntar de novo para Deus. Tem coisas que a gente já sabe como é que é. Ah, mas é orgulho. Não, é maturidade. Imagina, eu 45 anos, digo para minha mãe, mãe, é para eu almoçar hoje? Eu falo, pelo amor de Deus, meu filho. Pelo amor de Deus, lógico para você almoçar. Aí amanhã eu ligo de novo, mãe, e hoje? Hoje tu vai almoçar? Meu filho, vai no médico, está com problema de cabeça. Né? Porque não tem cabimento. Mas tem crente que faz assim com Deus. Ajoelha lá no seu devocional, faz até devocional todo dia. Mas age como criança. Olha para o seu irmão e fala com ele assim, cresce aí, bonitão. Cresce. Decide, você pode decidir as coisas, é em Deus. Tem coisas que, muita pessoa fala assim, ô bispo, como é que você faz para poder fazer as coisas no ministério? Fala, eu faço orando e oro fazendo. Eu vou fazendo, querido. Deus, ó, o Senhor me deu inteligência. O Agnaldo acabou de mostrar umas fotos ali agora, no culto, antes do culto. Bispo, o que faz com isso aqui? Joga fora. Não, peraí, eu vou orar aqui, vou ver o que Deus quer. Não, aquilo ali é para jogar fora. Eu já sei que é para jogar fora. Eu posso decidir. Aí ele joga fora? Né, Agnaldo? Joga fora. Porque a gente pode decidir as coisas. Amém ou não amém, querido? Você vai ter que decidir sua vida. O anticristo vai se manifestar, e você vai ter que decidir o que você quer da vida, e você já sabe o que tem que fazer. Nós estamos vivendo no Brasil um tempo de decisão, você já sabe. Você tem um ladrão condenado de um lado, e alguém que não é ladrão, não condenado do outro. Você escolhe qual que você quer. A verdade é essa, é escolher, ter maturidade para escolher, ter mente de Cristo. Jesus decidiu, sim ou não? Jesus decidiu ou não? Para o barco aqui que eu vou subir no barco e vou pregar no barco. Para o barco que eu vou atravessar para o outro lado. Ah, não tem comida, me dá lá 5 pães e 2 peixes. Decidiu. Pai, o que eu faço aqui com... o povo não tem comida, Deus, o que eu faço? Ah, mas ele orou dando graças. Ele orou diante de uma decisão que ele tinha tomado. Me dá os 5 pães aqui, os 2 peixes, Senhor, graças te dou. Distribui. Ponto. Então, nós vamos crescer. Abra sua Bíblia aí, vamos falar sobre perguntas então. Abra aí em João, capítulo 25, Evangelho de João, capítulo 25. Texto bastante conhecido. João 25, verso 15. Tem tanta coisa nesse texto, querido.
21, desculpa, gente. João 21, 15. Não sei onde que eu tirei 25 daqui. E pior que eu estou procurando na minha Bíblia o 25. Foi, ué. 21, 15, desculpa. O pessoal estava assim, já esse pastor está na carne. Então não, só errei o capítulo, na fala. Amém? Texto bastante conhecido, vamos lá. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste e por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta estas minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá a mão e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. O que está acontecendo aqui? Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha agido de uma forma que ele tinha traído Jesus, negado Jesus, mas tinha um projeto de Deus na vida dele. Pedro tinha mentido, mas tinha um projeto de Deus na vida dele. Pedro tinha sido intempestivo, sem noção, mas tinha um projeto de Deus na vida dele. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está com as perguntas, restaurando, trazendo para fora o projeto que o Pai tinha na vida de Pedro. Eu preciso entender isso. Olha só, quando Jesus foi questionado o que era mais importante, qual foi a resposta? Qual dos mandamentos é o mais importante? O que ele respondeu? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aí ele vem para Pedro agora, num processo de cura, ele fala: Pedro, tu me amas? Eu quero que você entenda que o poder não está na resposta de Pedro. O poder está em quem pergunta. Quem tinha poder de curar Pedro era Jesus. Então a pergunta era importante. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, Pedro, eu quero que você entenda isso, Pedro. Pedro, tu me amas? O que é amar? O que é amor? Amor é força de atração. Amor é querer estar junto. Deixa eu te falar, querido. Você precisa entender isso como igreja do Senhor Jesus. No final dessa passagem, Jesus dá uma revelação para Pedro, e no final de tudo ele fala: vem comigo, siga-me, esteja perto, esteja junto, continue junto comigo. Eu tenho um projeto para você. É o final do Evangelho de João, é o final dos dias. É algo muito poderoso essa pergunta de: se Jesus te perguntasse agora, querido, querida, você me ama? O que você ia responder? Qual seria a sua resposta? Não, eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Faça o que está no meu coração. Leia o meu coração. Caminhe junto com o meu propósito. É isso que Jesus está falando com ele. Eu posso te libertar dessa traição. Eu posso te perdoar dessa traição. Eu posso te perdoar da mentira que você contou. Eu posso te perdoar dos dias que você foi totalmente sem noção comigo, desde que você esteja alinhado ao projeto do Pai. Perguntas. Querido, a história de Pedro com Jesus é muito poderosa. Eu fico pensando, se eu sempre paro nessa parte, eu falo: será que um dia nós vamos ter uma igreja nesse nível? Uma hora, Jesus pergunta para ele assim: quem dizes que eu sou?
Um responde, tu és profeta, tu és Moisés, tu és João Batista, tu és... E vocês, quem dizes que eu sou? Tu és Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vem e fala assim, não foi carne que te revelou, foi o Espírito, e sobre esta palavra eu vou edificar a minha igreja. Passa um pouquinho, Jesus fala, voltarei para Jerusalém. Pedro, de jeito nenhum, vão te matar lá. O que Jesus fala para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. Da mesma boca que saiu uma revelação do Espírito, também foi usada por Satanás, e Jesus não se fez de rogado em apontar isso. Agora você foi o Espírito Santo te revelou, mas agora você foi usado por Satanás. Olha para o seu irmão aí, fala para ele assim, baixinho, você aguenta? Você aguenta? Você aguenta ouvir uma dessa? Para trás de mim, Satanás. Não me atrapalha. Eu tenho um projeto, eu tenho um propósito em Deus. Sai daqui. Que é esse nível de relacionamento que Jesus tinha com Pedro. E agora eles se assentam numa mesa. É muito interessante, depois de comer, depois de estar à mesa, depois de ter tido uma comunhão, eu vou curar esse homem. Pedro, tu me amas? E deixa eu te falar, a cura que Deus tem para você está em como você responde às suas perguntas. Você não precisa ficar perguntando coisa para Deus mais, deixa Ele te perguntar. Queira ouvir as perguntas de Jesus, as perguntas do Espírito Santo de Deus te curam. As perguntas do Espírito, ouça o que eu estou te falando, as perguntas do Espírito Santo de Deus te elevam, te promove. As perguntas do Espírito Santo de Deus te promove. Agora você precisa ouvir as perguntas. Eu estava aqui na igreja e veio uma palavra profética sobre a minha vida, e eu me enchi daquilo, aquilo me tomou, e eu falei, Deus, eu vou falar isso para a igreja. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, você está disposto a sofrer por essa palavra? Você está disposto a ser perseguido por essa palavra? Se você estiver disposto, pode falar. Se você não estiver disposto, não fale. Perguntas. Você está disposto a dar um passo a mais no nosso relacionamento? Você está disposto a se entregar um pouco mais, a sofrer um pouco mais, a pagar um preço um pouco maior? Você está disposto? É a pergunta do Espírito Santo de Deus para nós. Quando Pedro responde pela terceira vez, ele fala assim, Pedro, deixa eu te falar um negócio. Hoje você se veste, hoje você se cinge, você se veste, você se troca, e vai para onde você quer, mas vai chegar o dia que isso não vai ser possível. Alguém vai te vestir, e alguém vai te levar para onde você não quer, por amor a mim. Você quer isso, Pedro? Se você quiser, me siga. A gente está num momento de igreja muito Nutella, muito mamãozinho com açúcar, muito doce de leite com goiabada. A gente está muito fácil. Vai chegar o dia que a pergunta é, você me ama mesmo? Você está disposto a morrer por mim? Você está disposto a perder a sua vida por mim? Tem perguntas mais tranquilas, mas essa é uma pergunta radical para mim. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, olha só, querido, vou repetir, quando Jesus é questionado, ele falou assim, amarás o teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas. Se eu consigo atingir este lugar, ou pelo menos visitar este lugar, ou pelo menos tocar este lugar, muito da minha vida é resolvido. Porque se eu amo a Deus, eu deixo de fazer um monte de coisa que aborrece a Ele. Porque eu não quero aborrecer quem eu amo. A gente está preocupado em muito o que é, o que não é, como é que não é. Se preocupe em amar a Deus. Mas amar de verdade, não é amar da boca para fora, é amar de verdade. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Quais são as perguntas que o Senhor tem para mim? Tem mais uma pergunta interessante, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, vamos fazer uma
um ping-pong de Antigo e Novo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 14. Você conhece o texto também, diz assim: e lhe disse, o sacerdote, né? Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu não sou uma mulher angustiada. Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Imagina você, um pastor, Paulinho, te fazendo essa pergunta, e você não estando errado. Imagina um pastor te fazendo um confronto de algo que você não errou. Por que você fez isso? Por que você está assim? Imagina você vem para a igreja no dia de chuva, e aí você se arrumou em casa, aí você, quando estava chegando na igreja, passou um carro na poça d'água e te sujou todo. Aí você fala: meu Deus, mas eu preciso ir para o culto. Aí você entra na igreja e a pessoa fala assim: por que você anda imundo desse jeito? Não tem roupa limpa na sua casa, não? O que você faz? O que você faz, crente da família viva? Nunca mais eu volto nessa igreja. Eu estava lá com maior boa vontade. Eu fui para a igreja mesmo depois de estar todo sujo, mas o pastor estava na carne, e o pastor, né? Você que acha que ele estava na carne ou no espírito? Pergunta boa, né? O sacerdote, ele estava na carne ou no espírito? Deixa eu te falar um segredo. Eita, isso aqui eu não tinha notado, não. Deixa eu te contar um segredo, querido. A autoridade na carne tem mais poder de te abençoar do que alguém sem autoridade no espírito. Guarda essa. Uma palavra de uma autoridade tem mais poder, mesmo que seja carnal, do que uma palavra de alguém que não tem nada a ver com você e que está totalmente espiritual. Porque a autoridade libera sobre a tua vida. O teu pai tem autoridade, querido, querida, a tua mãe tem autoridade sobre a tua vida. Ah, mas é ímpio, mas tem autoridade. Ah, mas tem autoridade. Goste você ou não, tem autoridade. Deus deu. Toda autoridade constituída na terra é constituída por Deus. Ponto. Eli vai confrontar Ana. Ana responde, porque ela responde corretamente, ela sai grávida de um profeta. Perguntas que curam. Estéril. Não podia ter filho. Porque a gente acha que as perguntas que curam são perguntas confortáveis. São perguntas boas. Querido, deixa eu te falar. Deus vai usar tantas perguntas para te confrontar. Deus vai usar tantas perguntas para te curar. Deus vai fazer na sua vida um reboliço nesse tempo, para você entender que é Ele que manda na nossa vida. Quem imaginava que Ana seria mãe de Samuel? Olha a história de Samuel, o que esse homem faz na terra. Mas imagina ela, se ela se rebela contra Eli, e ela sai do templo, ela vai embora batendo pé, revoltada, vai para o WhatsApp, procura a amiga, e fala: amiga, você acredita? É porque a gente olha assim, parece que está distante, né? Não, está prontinho, pertinho.
Pertinho, pertinho, pertinho. Hoje eu ouvi uma muito interessante, que alguém disse algo para mim que nunca disse, e que eu respondi o que eu nunca respondi. Porque fulano chegou e falou que o senhor falou isso, eu nem sei desse assunto, eu nem tenho conhecimento do assunto. Não, mas falou que falou e o senhor respondeu. Eu falei, mas como é que eu vou ter respondido, se eu nem sabia do assunto? Está falando aí. Porque a gente está muito cheio da gente, querido. Sabe por que Ana se sujeita a Eli? Porque o que ela queria era mais importante do que o orgulho dela. No dia que o teu chamado, no dia que o propósito da sua vida for mais importante do que você, do que o seu orgulho, você aguenta a pancada. No dia que o que Deus falou para você que vai fazer na sua vida for maior do que o teu orgulho, você aguenta ser confrontado. O problema é que o nosso orgulho está maior do que o chamado de Deus para a gente. O que nós estamos sentindo muito, a gente sente tanto que agora tudo que bate em mim, que me fere, né? Cantamos aqui, essa música é muito interessante, né? Que fala que faz de mortos soldados, né? Dá um beliscão no irmão, vê se ele está morto aí, vê se ele sente alguma coisa. Se ele sentir, fala, morre, querido, só vira soldado depois que morrer. Né? A gente sente muito, tudo incomoda, tudo sente, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo a gente tem uma regra. Não tenha. Se Ana tivesse feito uma regra, ela não seria a mãe de Samuel. Cuidado, como que você responde as perguntas. Tem mais perguntas, você quer mais? Abre aí Lucas 18, verso 35. Cada texto desse dá uma palavra de 3 horas. Eu estou só pincelando com você, para você poder depois deixar o Espírito Santo de Deus trazer luz aí. Lucas 18, 35. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que era Jesus, o Nazareno que estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente o repreenderam para que se calassem. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Pergunta, quantas perguntas tem nesse texto? Quantas perguntas tem aí que a gente acabou de ler? 2 perguntas. Uma pergunta era do cego, outra pergunta era de Jesus. A pergunta do cego valia nada. Quem é que está aí? Jesus. Mudou nada, continuou cego. Mas quando Jesus pergunta, ele passa a ver. Querido, de todo o coração, eu não estou querendo inventar a palavra, mas esse texto fala para mim assim, a sua pergunta não vale nada, Paulo. Queria saber qual que é a pergunta de Jesus na sua vida. Esse homem está cego, não é uma situação comum, ele era um homem amaldiçoado pela cegueira, ele fala que eu volte a ver, então ele já viu um dia, ele tinha a experiência da visão, esse cego, e aí quando Jesus pergunta para ele, o que você quer? O que você quer de mim? Já pensou você ouvir isso de Jesus? O que você quer disso? Estou aqui agora na sua frente, sou Jesus, o que você quer? O que vem na sua mente? O que você responde? Você já tem uma resposta pronta? Porque pode ser que hoje ele te pergunte, o que você quer? Eu me lembro de uma entrevista de emprego que eu fiz, eu trabalhei numa empresa durante 6 anos, quase 6 anos,
E aquela empresa acabou o contrato daquele projeto e eu fui demitido. E fiquei quase um ano trabalhando como voluntário no IPE. Foi tudo obra de um senhor. A gente estava implantando o IPE em Volta Redonda. Eu acabei de sair da empresa, o bispo José Elias me chamou e falou assim: Paulo, a gente quer implantar uma escola, você quer vir com a gente? Não tem salário, não tem nada, é voluntário total, é começar do zero. E aí eu tinha um recurso, estava assim, com a vida mais tranquila, eu falei, não, vamos embora, solteiro. E aí fiquei quase um ano, fui de janeiro até mais ou menos outubro, novembro, fazendo a implantação da escola. E aí essa mesma empresa me chamou de novo para trabalhar num outro projeto, num outro cargo, numa outra posição. E eu me lembro que eu sentei de frente para o diretor daquela empresa, de um dos diretores da empresa, e ele falou para mim: Paulo, quanto que você quer ganhar? Eu quase infartei, porque eu não tinha uma resposta. Eu não sabia quanto que eu queria. Eu nunca tinha tido essa experiência de alguém perguntar para mim assim: quanto que você quer? A minha experiência era sempre: aqui, nós vamos te pagar tanto, vai ser assim, se você quiser. Mas eu nunca tive experiência: o que você quer para você voltar para trabalhar com a gente? E eu nunca mais esqueci essa pergunta. E eu falei com Deus: Deus, eu sempre vou ter a resposta na ponta da língua. Quando alguém perguntar para mim o que eu quero, eu sei o que eu quero. Porque eu quase perdi, eu acho que eu até perdi oportunidade naquela empresa, porque eu não tinha resposta, eu não estava preparado para as perguntas. Lembra do aleijado lá, do paralítico no tanque de Betesda? O que você quer? Ah, Senhor! O que você quer? Ah, Senhor! Quase que ele perde, eu penso que ele quase perde a benção. Só não perdeu porque no céu Deus já estava curando ele lá no céu. Jesus falou assim: eu vejo o Pai curando, vai lá, pega a sua cama e vai embora. Tem muitos de nós, querido, que estamos perdendo as bênçãos, porque não estamos atentados à pergunta: o que você quer? O que você quer da vida? O que você quer fazer nos próximos anos? O que você quer daqui até o final do ano? Bispo, mas isso não tem nada a ver. Querido, Jesus tem mais preocupação com o teu futuro do que você mesmo. Você faz parte dos planos dele. O Espírito Santo de Deus quer te fazer dar certo. Mas dar certo aonde? Fazendo o quê? Qual que é o próximo objetivo? Qual que é o próximo passo? Quais que são os próximos dias? Tenha essas perguntas na sua mente. Tem perguntas que eu preciso ter as respostas, porque senão eu vou comprometer tudo aquilo que Deus já fez. Tive uma reunião agora com a diretoria da igreja, muitas perguntas. Paulo, e isso? Paulo, e aquilo? Paulo, o que você pensa disso? Muitas perguntas, e muitas perguntas que me confrontaram para me curar. Jesus vai usar pessoas com perguntas perto de você para te curar. Aquele homem estava cego. A nossa sociedade está cega. Deixa eu te falar mais. Muitos dentro da igreja estão cegos. E Jesus está te perguntando: o que você quer? Eu quero ver Jesus. Você quer ver Jesus também? Não. Quero ver a glória dele. Quero ver a obra dele. Quero ter a revelação da presença dele. Eu quero. Vamos mais uma pergunta? João capítulo 11, verso 34. Separei só texto conhecido. João, Evangelho de João 11, 34. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Lázaro está morto, dentro de um túmulo. Maria e Marta desesperadas, desesperançadas, desiludidas, frustradas com Jesus. Ah, se o Senhor tivesse vindo quando eu te chamei, ele não teria morrido. Ah, se o Senhor tivesse chegado, não teria acontecido. Frustrada com Jesus. A pergunta de Jesus é: onde está o corpo? Onde que ele está? Vem ver. E aí Jesus vai lá e fala: Lázaro, sai para fora. Perguntas que curam. Deixa eu te falar, querido, a gente carrega coisa morta dentro da gente.
A gente carrega áreas na nossa vida que estão mortas, áreas que são intocadas, áreas que estão dentro de um túmulo, escuro, terrível. E Jesus está te perguntando, onde que está esse negócio? Onde que está essa ferida? Onde que está isso que você matou, você deixou morrer? A sua alegria, a sua autoestima, o teu chamado, o teu propósito, os teus dons. Que Deus tem falado tanto para mim sobre dons, sobre uma igreja que os dons estão mortos, que estão enterrados, que estão em lugares escuros. Muitas vezes nos cultos Deus tem falado isso comigo. Eu queria desafiar você hoje a falar para Jesus aonde está o corpo, aonde está isso que está morto dentro de você. Põe para fora, querido. Põe para fora. Aí você fala para mim assim, bispo, mas eu achei que eu tinha um dom, mas eu não tenho. Eu achei que, deixa eu te falar, eu achei que eu tinha também, eu descobri que tem outras coisas que Deus quer fazer na minha vida que eu nem imaginei. Hoje eu estava tendo uma reunião e eu falei com a pessoa assim, como Deus está me tratando, porque assim, tudo que eu falei que eu achava que era de um jeito, Deus está falando comigo assim, não, é do outro. Mas só pode ser de propósito, Senhor, porque podia ser desse jeito, não tem problema, não, mas eu quero que seja do outro. Tudo que eu falei que eu não queria no meu ministério, Deus está fazendo eu fazer. Tudo que eu falei que eu achava que não era tão importante, Deus está dizendo para mim, é importante. Trazendo para fora aquilo que estava escondido, e muitas vezes pelas minhas misérias, pelas minhas dores, pelos meus traumas, e eu fui achatando, fui encostando, fui escondendo, está morta dentro da sepultura, mas Jesus está falando comigo, olha, eu vou ressuscitar isso, porque foi para isso que eu te criei, o meu propósito é esse, o meu projeto é esse, mas não é comigo não, querido, é com você. Tem muita coisa dentro da nossa vida, do nosso ser, que foi afundado, que foi escondido, por conta das nossas questões cotidianas, do nosso dia a dia, e a gente nem sabe disso, a gente nem imagina, mas o Espírito Santo de Deus nesse tempo, quando a terra será cheia da glória dele, vai aflorar os dons, vai aflorar o chamado, vai aflorar aquilo que você nem acha que tem. Estou te falando, agora, aonde está? Jesus está te perguntando, aonde que está? Tenha coragem de dizer para ele, está aqui, ó, está nessa área da minha vida aqui, ó, está nessa área aqui. Nós fizemos um trabalho com um pastor, psicólogo, esses dias, e aí na dinâmica nós tínhamos que definir algumas coisas da nossa vida, como a gente conseguia enxergar, e eu descobri nessa dinâmica que eu fui criado para ser menos e para enxergar as pessoas menos. E aí quem olha para mim fala assim, nossa, mas o senhor parece que promove as pessoas, o senhor gosta. É um esforço tremendo. E nessa conclusão ele me disse assim, você se adaptou, porque você sabe que esse é o certo, mas a sua alma mesmo tem que se esforçar, porque você foi criado para ser menos. Quantos de nós, quantos homens de Deus, olha para a Bíblia, olha para Elias, olha para Davi, guerreiro, caiu. Olha para João Batista, morreu antes da hora, eu creio, de verdade, morreu antes da hora. Elias morreu antes da hora, Deus mandou ele fazer duas coisas, só fez uma. Alma. O diabo não está brincando com a gente não, querido. Sabe quando que o diabo começou a militar contra a sua vida? Na barriga da sua mãe. Quando você estava lá sendo gerado, o inferno já tinha um plano para te matar. O inferno tinha um plano para você não ser o que Deus queria que você fosse. Todas as palavras que foram geradas no céu, teve guerra para que elas não chegassem na sua vida. Mas o Senhor pode te guardar na entrada e na saída e te fazer mais do que vencedor. Mas você precisa entender isso. Aonde que está morto aí? E às vezes a gente vê essas perguntas e fala, mas as coisas não são bem assim. Deixa eu te falar um negócio.
Deus falou assim com Davi: se você quisesse mais no seu coração, eu te daria. Quisesse. Não é nem pedisse. Querido, seu Deus é bom demais, querido. Nosso Deus é bom demais. Nosso Deus é maravilhoso, querido. Imagina, Davi conquistou tudo, tudo. O rei mais vitorioso, o rei. Se você quisesse mais, eu te daria. Deixa eu te dar um outro texto sobre isso. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. Eu estou terminando já. Segundo Reis, capítulo 13, verso 19. Estou abrindo aqui porque eu acho que eu vou começar um pouquinho antes. Vamos começar no 14, para poder ter o contexto. Estando Eliseu padecendo da enfermidade em que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma o arco e a flecha. Ele tomou o arco e as flechas. Disse ao rei de Israel: reteça o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abra a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás o sírio até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Só até aí. O que eu aprendo com esse texto? O quanto que você entende que Deus é poderoso para te curar? O quanto que você entende que Deus é poderoso para te promover? O cara estava diante do profeta. Eliseu estava morrendo. Eram as últimas palavras, era o último derramar da unção sobre aquele rei. Eliseu fala: pega a flecha, fere a terra. Pega a flecha, fere a terra. Pega a flecha. Quantas vezes você vai fazer isso? 1, 2, 3. Tá bom. Você não entendeu nada. Se você tivesse ferido mais vitorioso você seria. Isso fala de qual o tamanho que você entende que é o seu Deus. Quanto você pede para Deus? Quanto você acredita que Deus pode fazer na sua vida? Tem gente que acha que Deus é pequenininho. Se você fosse um cego de Jericó, e Jesus te perguntasse: o que você quer? Você fala assim: se eu enxergar de um olho só, tá bom. Se eu enxergar só 30%, tá bom. Porque é esse o tamanho que a gente vê em Deus, sabe? A gente está com mania do menos mal, do pelo menos. Deixa eu te falar, tira essa frase da sua vida, querido. Pelo menos é nivelação por baixo. Ah, pelo menos deu certo. Ah, pelo menos eu casei. Não, Deus te fez casar para você ser feliz, cara. Ah, pelo menos eu tenho filho. Não, Deus te deu filho para ele ser mais do que vencedor, cara. Ah, pelo menos eu estou na igreja. Não, pelo menos você está na igreja. Deus te colocou aí para você ser um obreiro, um pastor, um líder, um servo, alguém que glorifica o nome do Senhor. Ah, pelo menos eu tenho trabalho. Não, Deus fez você próspero, vitorioso. Tira esse pelo menos da sua vida. Não, porque quando a gente fala pelo menos e compara o outro, a gente fala assim: olha, eu estou ruim, mas o outro está pior. Isso é mentalidade do inferno, querido. É mentalidade do inferno. A gente precisa entender isso. O Senhor nos fez mais do que vencedores. Ah, mas quer dizer que eu vou ter tudo? Não.
Eu vou ter guerra, vou ter luta, vou ter dias de dificuldades, dias de glória, dias de alegria, dias de tristeza, mas eu vou ser mais do que vencedor. Jesus morreu na cruz para isso. E a pergunta dele para você é: e aí, você me ama? E se a sua resposta for sim, eu te amo, ele pode te curar. O que você quer que eu te faça? Fala para ele. Diga para ele. Eu conheço algumas histórias que Deus perguntava: o que você quer agora? O que você quer agora? Qual que é o próximo? O que você está querendo de mim? Nós precisamos saber pelo menos o que nós queremos de Jesus. Sabe por quê, querido? Eu estou terminando. Se você não souber o que você quer de Jesus, isso aqui vira só religião. Isso aqui vira só, não posso falar o nome. Isso aqui não faz sentido, querido. A gente está embromando a vida. Se a gente crê, você crê que Jesus está aqui? Não. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Não. Qual vai ser a resposta que a gente vai dar para ele? A gente chega diante do médico dos médicos, querido. A gente não sabe dizer, a gente não quer dizer o que dói na gente. Eu estou me lembrando de um depoimento de uma pessoa. Eu enviei um pastor uma vez para uma igreja muito simples. Ele disse para mim assim, ele começou a dirigir a igreja, um dia ele veio conversar comigo e falou: bispo, eu tenho uma dificuldade, eu acho que o que eu falo as pessoas não entendem, porque as pessoas são muito simples. Eu acho que eu vou ter que falar mais simples, falar mais, para ver se elas entendem. E naquele momento, cada caso é um caso, querido, tá? Cada caso é um caso. Mas naquele momento eu falei com ele assim: não, você não vai falar mais simples. Você vai falar do jeito que você fala, porque as pessoas vão levantar, elevar o nível delas. Você está lá para trazê-las para um patamar mais alto e não se igualar no mais baixo. Você vai ser um canal de Deus na vida delas, para elas chegarem no patamar mais alto. E passou algum tempo, ele me disse assim: é tão interessante, bispo, porque aguenta aí, tá, querido? Porque a pancada vai vir. Aguenta firme aí. Ele falou para mim assim: é tão interessante porque quando eu acabo o culto, algumas pessoas vêm e falam comigo assim: pastor, aquela palavra que o senhor disse, eu não sei o que é. O que é aquela palavra? E ele explicava. Aí o outro vinha e falava: pastor, eu não entendi bem o que o senhor quis dizer naquela expressão. Ele explicava. O nível dessa igreja subiu, a região melhorou, as pessoas ganham mais. Essa igreja ia ser uma igreja só missionária, hoje ela é uma igreja que contribui no regional para a abertura de novas igrejas. Hoje essa igreja se paga e contribui. Deus mudou a história dessa igreja. Só que esse pastor teve uma experiência comigo aqui, e ele disse para mim assim: sabe, pastor, sabe o que eu vejo em Timóteo? As pessoas até não sabem o que você está falando, mas elas nunca vão chegar perto de você e perguntar o que significa. O orgulho não deixa. Muitos de nós, querido, não estamos crescendo mais, não estamos nos curando, porque o orgulho não tem nos deixado. Porque a gente acha que sabe mais do que sabe. Porque a gente acha que pode mais do que pode. Porque a gente é petulante diante do que Deus está fazendo na nossa vida. Porque a gente é arrogante diante da palavra do Senhor. E eu tenho gemido por essa igreja. Eu tenho orado por essa igreja. Eu tenho sofrido de todo o coração. Você não faz ideia. Não é porque eu sou o supra-sumo de nada, não. É porque antes de doer em você, dói em mim. Eu tenho pedido a Deus: Deus, tenha misericórdia de nós. Que nós possamos humildemente chegar à Tua presença e experimentar o que o Senhor quer.
Nossa igreja é maravilhosa. Vou repetir para você entender. A nossa igreja é maravilhosa. Não é porque eu sou pastor dela, não. É porque ela é maravilhosa mesmo. Porque vocês são maravilhosos. Nós estamos numa cidade que 50% da cidade é evangelizada e evangélica. É muito mais difícil. É muito mais complicado. Mas nós somos referência de organização. Nós somos referência de louvor. Nós somos referência de palavra. Essa semana alguém foi no banco, conversando com alguém do banco, disse, você é daquela igreja? Nossa, eu escuto o programa de rádio todo dia, fala para o seu pastor lá, como que ele me abençoa. Não precisa responder não. Quantas vezes você parou para ouvir o programa de rádio da sua igreja? Assim, de propósito, deixa eu abrir, deixa eu ligar o rádio aqui, está na hora, deixa eu ligar aqui. Você nem sabe onde está. Sabe por quê? Porque você não precisa, você sabe tudo. Me perdoa. Tem pessoas no mundo sendo abençoadas, querido. As outras igrejas estão sendo abençoadas. Eu prego normal para todo mundo. Quem quiser ouvir, ouve. Dá trabalho. Cansa. Esgota emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas a gente não precisa. Deixa eu dizer para você, querido. Nós estamos vivendo um derramar do Espírito Santo de Deus. Não fica fora disso, não. Não fica fora disso. Humildemente se achegue a Ele e ouça as suas perguntas. Deixa eu te perguntar, o que você vai me entregar hoje? O que você vai me dar hoje? O que você vai cantar para mim hoje? O que você vai fazer para mim hoje? Deixa Ele te perguntar. E responde para Ele. Eu tenho ouvido Deus me perguntar, Paulo, diante dessa situação, o que você vai fazer? Diante das renúncias, o que você faz? Diante dos dias difíceis, o que você faz? E eu tenho tentado responder para Deus, Deus, eu vou fazer o melhor que eu posso. O melhor que eu tenho, eu vou entregar. Eu não tenho nenhum problema, querido. O louvor quiser subir, pode subir. Eu não tenho nenhum problema para pregar para 10 pessoas, para 20, para 30 ou para 5 mil. Não tenho problema. Já preguei para muita gente. Já preguei para multidão muito grande. Não tenho nenhum problema com isso. Isso não enche o meu ego, isso não mexe com o meu... Não mexe. Mas eu quero pregar para uma igreja ávida pela palavra do Senhor. Eu quero pregar para uma igreja que saia daqui e encha a cidade de palavra. Uma igreja curada. Uma igreja que se coloca aos pés do Senhor e fala assim, eu preciso de Ti, Pai. Mais do que qualquer outra coisa. Uma igreja que ama o Senhor e porque ama o Senhor, apacenta as ovelhas do Senhor. Porque ama o Senhor, quer estar junto com as ovelhas do Senhor. Porque ama o Senhor, quer comunhão. Quer estar junto, quer andar lado a lado, quer ser confrontado pelo irmão, quer ser limado pelo irmão, quer ser afiado pelo irmão. Isso é igreja, querido. Igreja, cada um no seu cantinho, cada um vivendo a sua vidinha. Isso não é igreja não, isso é outra coisa. Igreja tem confronto, igreja tem pancada, igreja tem a palavra nos tritura. Igreja tem que sair daqui mancando, sabe? Mas sabendo que o bom pastor está sobre as nossas vidas, sabendo que tem uma casa de conforto, que tem uma mesa de comunhão, sabendo que tem pão e vinho neste lugar, que tem azeite neste lugar para te curar. Não tem problema te ferir, o problema é não ter remédio para te curar. Esse é o problema. E essa casa é uma casa que tem remédio, essa casa é uma casa que tem azeite. Se permita ser curado.